Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje aqui com o Fábio Félix, da Estrela Galícia, que veio falar um pouco do momento que nós estamos vivendo, das mudanças que essa pandemia vem trazendo no nosso dia a dia. E aí, Fábio, como está? Tudo bem, Anderson? Tranquilo, cara. Primeiramente, aí, gostaria de agradecer o convite. Fico super honrado de ser convidado para esse bate-papo, falar do que a gente gosta, falar um pouco aí do mercado de mídia, do mercado cervejeiro, de trade. Vamos tentar passar o máximo de informação para a galera, para que a gente compartilhe tudo isso que a gente está vivendo, né? Essa maluquice que a gente está vivendo. É realmente um momento de muito home office, né? Desafio de manter o trade ativo, de manter o ponto de mídia ativo. Eu imagino que realmente o desafio aí, da mesma forma que está para a gente, vocês também devem estar com muita criatividade para superar aí os obstáculos e transformar o melhor resultado possível, né? E conta pra gente como é que está sendo para a Estrela Galícia, ou vocês estão realmente também a maior parte em home office, como está acontecendo para vocês? Cara, a empresa inteira tá em home office, sim. Né? A Estrela Galícia adotou, na verdade, uma semana e meia antes do home office mesmo oficial, decretado pelo governo do estado de São Paulo. Então, assim, a gente já está se adequando, a gente adiantou um pouco, porque tem informação da Espanha, né? A Estrela Galícia é uma empresa espanhola, então a gente já estava vendo de olho e monitorando o cenário europeu por conta disso. Então, o CEO, que também chama Fábio, ele resolveu aí, em conjunto, adotar o home office um pouquinho antes do decreto do nosso governador, o governador do estado de São Paulo. Né? A sede da Companhia Brasil é em São Paulo, então se porventura alguém de outro lugar esteja vendo, a gente vai falar mais ou menos das regras aqui de São Paulo. Né? Sim, perfeito, verdade. São Paulo hoje a gente tem uma condição aí, hoje já houve algumas aberturas, né? Mas uma coisa que deve acontecer passo a passo aí, conforme essas regras foram colocadas por áreas e tal, e a expectativa nossa é que realmente a gente volte aí com tudo o quanto antes, com as coisas bem resolvidas, logo a gente tenha boas novidades aí no que diz respeito a uma vacina e tudo mais. É realmente um desafio. Fala pra gente, como é que a Estrela Galícia tem trabalhado hoje o PDV, como a questão de abastecimento de mercado, como é que está esse desafio hoje? Cara, a gente teve um desafio muito grande, né? Porque assim, o mercado cervejeiro, ele é basicamente composto aí por bares e restaurantes, né? Então, fica bem difícil com tudo isso fechado. E foi o que aconteceu. Então, foi de uma hora para outra, para todos, acredito que para vocês aí também, aconteceu de uma hora para outra, e a gente foi fazendo um plano, a gente chamou aí de Covid, foi fazendo um plano para que isso, para a gente, na verdade, tentar minimizar as coisas, né? Não dá para colocar tudo 100% em prática do que era, não tem nem como. Então, a gente colocou esse plano em marcha na segunda ou terceira semana de quarentena, e com diminuição de metas, de vendas de produtos, porque o volume geral de venda dos nossos produtos caiu muito, né? Porque bares e restaurantes, como eu disse, é um pilar do nosso negócio, eles estão fechados, e aí a gente tem que atacar outros lados. Então a gente começou a se adequar a esse novo normal, né? Tá todo mundo falando aí, é uma palavra da moda agora, novo normal, e realmente é o que acontece, é um novo normal. A gente está se adequando, atacando mídia, branding, trade, de outras maneiras que a gente vai falar aqui no decorrer da live, né? No decorrer do vídeo aí. Sim, com certeza. Não, realmente a gente vê que é um desafio para todo o segmento aí de bares e restaurantes, assim como muitos outros que foram bastante atingidos e está exigindo uma dinâmica diferente do que a gente estava habituado a ter, que para esse momento realmente faz necessário, né? E a gente percebe
o quanto o mercado de mídia tem procurado se reposicionar também e trazer aí de variadas formas um resultado para o nosso cliente. Essa questão do home office, você acredita que seria uma questão que veio para ficar? Ou seria uma coisa que deve voltar ao normal, sim, logo em breve? Qual que é a visão da Estrela Galícia? Qual é a expectativa que vocês têm? Falando no sentido geral da coisa de home office aí, o brasileiro ele sempre teve uma certa desconfiança, né, com o trabalho em casa, por conta cultural mesmo da coisa. Só que aí veio essa pandemia e as empresas foram obrigadas a colocar os funcionários de home office, né? Eu creio que vai se estabelecer uma cultura um pouco melhor de home office, tá? Eu acho que nem todos vão voltar ao trabalho normal. Eu acho que no mercado cervejeiro não tem como a gente deixar 100% da companhia em home office. Nós temos um trabalho externo grande, que é um trabalho de trade, que é um trabalho de venda de produto, que é um trabalho de distribuição de produto. Então, assim, aqueles funcionários, aqueles colaboradores que tem uma função mais específica de financeiro, administrativo, algo desse tipo, realmente talvez até fiquem de home office. Essa não é um pensamento de agora, de como a gente vai voltar nessa questão de home office ainda, mas eu creio que essa cultura, no geral, vai ser um pouco adotada, assim, vai ter um percentual aí razoável de empresas que vão deixar os seus colaboradores em home office, né? Porque economiza tempo, economiza dinheiro e uma certa idade para o colaborador, né? O colaborador que trabalha em casa, ele rende, às vezes, mais do que ele se deslocar até o escritório. Sim, verdade. A gente tem percebido muito isso aqui na SR também. A gente percebe que o colaborador em casa ele tem um tempo um pouco mais flexível, pode estar ali vivendo um pouquinho a coisa da família. Deve ter também cada família seus desafios em estar administrando o tempo, em estar administrando a rotina. É um novo momento que está vivendo. Mas realmente para o momento tem encaixado aí. E também a questão da produtividade tem surpreendido a gente muitas vezes. A gente percebe que o pessoal consegue muitas vezes estar um tempo produtivo maior. Vivendo em uma cidade que nem São Paulo, que é um trânsito, muitas vezes a pessoa passa 2, 3 horas na cidade, em trânsito para chegar no escritório. Então, acredito que isso também trouxe, de certa forma, um rescaldo aí, né, para dar uma amenizada nesse fluxo todo. E a gente... Sim. A gente, no caso do marketing da Estrela Galícia, a gente já pensa um pouco em, pelo menos, colocar metade do pessoal de home, por conta justamente desse deslocamento, né? Tem pessoas chaves que não tem como. Então, assim, eu não tenho como colocar 100% do home office um vendedor, a pessoa que faz a entrega dos produtos. Então, um supervisor de trade, de repente, tem que visitar o cliente em si, mas como o momento não me dá essa oportunidade de escolha, eu acabo deixando essa pessoa em casa e ele vai adequando ao trabalho dele. Quantas pessoas do escritório, realmente isso que você falou é extremamente certo. A pessoa acaba rendendo muito mais e talvez essa cultura de home office preguiçoso se quebre agora, nesse momento, né? Não, com certeza, com certeza. Pode ser bem interessante para todos aí. Como você bem falou, aí um novo normal que se torne funcional também para o contexto geral acontecer. Muito bacana. E qual a expectativa vocês estão vivendo hoje de retorno, de fluxo? Muito se falava do retorno em V, hoje já se fala o retorno em U, e outros falando o retorno em W. Como é que vocês estão analisando o mercado? Como é que vocês estão vendo esse acontecimento? A companhia ela não põe não estipula nenhuma data de retorno, né? A gente acaba navegando conforme a corrente. A gente está muito temeroso, muito preocupado com os funcionários. A gestão, né, o CEO da companhia, ele transmite esse recado todo dia. Ele tem essa preocupação. A preocupação inicial de retorno não é agora.
né? A gente vê que São Paulo, principalmente, a gente vê alguns comércios reabrindo e tal, mas a gente está meio temeroso com essa história de retorno ainda, até por conta um pouco da Espanha, né? A gente teve muita informação de lá os casos foram bem mais graves, tirando não, na verdade, incluindo a proporcionalidade da coisa de Brasil e Espanha, a coisa foi bem feia lá. Então, a empresa ela hoje continua de home office, tá? Até possível restabelecimento do mercado. A gente não tem nenhuma previsão ainda de data certa para voltar, tá? A gente está se adequando, né, ao que acontece na parte de gestão pública, na parte de gestão de saúde pública também. A gente vai se adequando conforme o tempo vai passando, mas, por enquanto, nenhuma data definida, não. A gente, como você comentou aqui, vê que a Estrela Galícia tem um posicionamento muito forte, né? Como, inclusive, com os bares e restaurantes. Um posicionamento mais premium, diria. E outra coisa que eu te pergunto também é em relação ao posicionamento da Estrela Galícia Brasil, a Estrela Galícia Espanha, o que difere? Como é que isso transita aí para esse momento também? Cara, o posicionamento como pandemia, a gente está bem alinhado com a Espanha, tá? A gente tomou os mesmos cuidados que eles. Lá eles fecharam completamente a fábrica ficou um período fechado. Aqui a gente adotou, a gente não tem fábrica no Brasil, mas a gente adotou da mesma forma esse fechamento, né? Esse confino dos funcionários em casa, nas suas residências, para se cuidarem. Então, a gente foi meio que na mesma linha. Eles começaram uma reabertura gradual lá na Espanha. Então, a Espanha já vem com um volume forte de venda de cerveja. Por incrível que pareça, a retomada lá está sendo bem forte, né? Bem positiva. Espero que no Brasil seja assim também aqui, né? Então, a linha de trabalho é basicamente a mesma, a gente só adequa as coisas meio vendo a parte cultural. Então, tem coisas que culturalmente na Espanha não dá para fazer aqui, vice-versa, a gente só adequa essas partes aí. Mas as linhas das gestões são basicamente seguidas as mesmas. Bacana. Uma curiosidade até que eu tenho, sempre a gente vê a Estrela Galícia como uma marca premium. A gente vê realmente em bons estabelecimentos, uma coisa muito bacana. Na Espanha, além desse posicionamento, a questão do PDV, tem alguma diferença para o Brasil no que diz respeito ao percentual? Na Espanha a gente tem um ponto de venda em supermercado que é X por... Não, na Espanha o volume é muito maior de venda, né? A história da Estrela Galícia na Espanha é bem maior. Certo. Em termos de tempo, em termos de venda, em termos de mídia, de branding, que a gente fala, que é marca. Então, assim, lá a história é um pouco diferente. Por exemplo, na região da Galícia, onde fica mesmo a fábrica e a sede da Estrela Galícia, cara, você vê 95% dos bares são Estrela Galícias. Pô, sensacional. A maioria é sensacional, é um negócio absurdo. Eu me espantei. Eu trabalho em cervejaria já tem uns bons anos e eu tenho aí 3 anos e pouco de Estrela Galícia também. E quando eu fui para lá visitar a fábrica, eu realmente me espantei, porque é uma cobertura de imagem da Estrela Galícia absurda na cidade, né? Então, ela fica em Corunha, né, na região da Galícia ali. É uma cidade litorânea, não é uma cidade grande, não chega nem perto do tamanho de São Paulo, mas é impressionante você andar pela cidade e você ver uma rua com 10 bares e os 10 bares terem todos os produtos da Estrela Galícia, terem geladeira, toda a parte de trade realmente efetivada. É o sonho de todo trade marketing do Brasil, cara. Sabe? É muito forte lá. Lógico que eles têm os problemas dele com relação à concorrência, tem outras marcas bem fortes lá também, outros tipos de cerveja, mas a gente briga lá e aqui na parte premium da coisa. Então, assim, eu não quero brigar na parte de cerveja de low price. A Estrela Galícia prefere brigar e disputar mercado na parte premium, na fatia premium.
Então, é um pouco do que você falou aí. Realmente, essa percepção que a gente tenta passar. Que para o consumidor, ele pagar um pouco mais vai representar ele beber um pouco melhor. Certo. O PDV, lá então você está em todas as frentes do PDV, muito forte nos mercados, muito forte no restaurante, muito forte nos bares e tal. E aqui no Brasil isso tem uma certa diferença, eu imagino. E no que diz respeito a essa diferença, quando você comenta que lá já está se vendendo cerveja novamente, está tendo um volume interessante e tal, como é que fica essa correlação com o Brasil em termos de expectativa de retorno? Cara, aqui no Brasil é um pouco diferente. O mercado da Estrela Galícia, a Estrela Galícia está aqui no Brasil aí por volta de 2012, né? Então, assim, ela é uma criança aqui ainda no mercado brasileiro. Sim. Mas com uma grande representatividade. Então, a gente vê que a gente vinha crescendo ano a ano antes da pandemia, com um número relativamente bom. Só que é complicado. A briga culturalmente de cervejas no Brasil é bem diferente da Europa, né, em si. A gente está fazendo forte um trabalho de mídia para ter uma lembrança de marca maior e vai crescendo, só que eu não posso também enfiar meus pés pelas mãos e expor muito a marca e quando o consumidor for lá procurar no mercado, no bar, não ter. Então, assim, eu tenho que aliar essas duas frentes aí de colocação de marca no cérebro das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que abastecer os meus pontos de venda para quando essa pessoa vai procurar o produto, ele encontre um produto bom. Não basta só encontrar o produto lá. Então, a gente vê a gente olha, monitora e faz bastante o balanceamento dessa parte de mídia versus logística, entrega, né? Distribuição de produto. Quanto à parte aí do retorno, cara, eu pessoalmente acredito que o retorno, no caso geral do Brasil, vai ser forte, vai ser acelerado. A gente tem uma demanda reprimida, tá? Concordo que é uma crise bem grande, as pessoas estão com um pouco fluxo de caixa no bolso, né? Tanto consumidor quanto empresas, mas eu creio que a gente tem um problema, e o problema é o vírus. Sanou esse problema, eu acho que o retorno vai ser bem grande. Enquanto isso tudo não acontece, desse saneamento de vírus, a gente vai se adequando, que é o que a gente chama aí do novo normal, né? Então, sim, eu acho que vai dar um boom bastante grande em alguns materiais específicos, principalmente para bares e restaurantes. Eu trabalho nessa área de cerveja, tendo bar há muitos anos, então você já vê lá na frente, né? Você fala, pô, os materiais externos de bar vão começar a bombar, aqueles totens de álcool, porque quanto mais você passar segurança para as pessoas irem frequentar um bar, um restaurante, dentro dessa situação, as pessoas vão acabar frequentando, né? Sim, inclusive a gente tem recebido aí os vídeos na internet, né? Falando da galera, da expectativa de abrir os bares novamente. E que isso... Não, verdade. Tá empolvorosa. Eu recebi um vídeo esses dias de um amigo que mora na Europa e ele falou, olha, os bares estão cheios, cara, a galera tá voltando porque realmente a gente está prestes a entrar no verão europeu aí, né? A galera louca para sair de casa, para realmente poder, né, festejar um pouco, tomando muita cerveja. Exato. Não, lá para a Europa eles pegaram bem na temporada de inverno, né? Então tá entrando no verão lá agora, o pessoal vai mesmo. A gente tem contatos também aí de donos de restaurantes em Nova York. E assim, a gente vê os números aqui desses países, a gente fala, pô, não vai voltar, mas a informação que chega de quem tá lá é diferente, né? Essa informação mesmo de um contato nosso, dono de restaurante, ele falou, meu, os restaurantes estão todos lotados aqui. Então, assim, eu vejo que quando a sensação de segurança melhorar um pouco, cara, vai voltar, a retomada não vai ser tão lenta quanto a gente esperava no começo da pandemia, né? Só que temos também que tomar um pouco de cuidado aí. É meio difícil a gente retomar e ter um crescimento de casos muito grandes, né? Sim, uma preocupação e que todos estamos aí.
e com a expectativa que saia da bendita da vacina para poder dar essa tranquilidade maior para a gente poder tomar uma nos bares aí da cidade. Imagina, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, cidade que tem tanto bar, né, cara, que a gente está acostumado a viver o dia, sexta-feira e tomar cerveja, uma loucura. Pô, esperamos que isso aconteça o mais breve aqui, ansiosamente. A gente tem informações aí com pesquisas de mercado, né, que infelizmente, devido a essa crise, a esse tempo fechado, muitos bares, restaurantes, né, o mercado esse nicho de mercado não vai voltar. Então, eu li pesquisas que 30% de bares e restaurantes não vão reabrir. Então, isso é um grande problema também. Mas, de repente, sempre tem uma certa esperança, né? De repente, o mercado voltando forte, esse bar que no primeiro mês de volta, no segundo mês fechou, ele vai lá no terceiro, no quarto mês, ele retome as atividades dele, né? Então, essa também é uma esperança que a gente tem para que tudo isso volte ao normal, né? Bacana, um grande desafio para todos aí, né? Eu imagino realmente o segmento de bares e restaurantes, um dos mais afetados aí por conta dessa coisa toda. Por outro lado, a gente tem aí um retorno bem próximo do último quarter, né? E deve ter um trimestre final aí de ano bastante agitado, esperamos. No que diz respeito a esse novo momento, como é que a Estrela Galícia vê um posicionamento de mídia para esse novo momento de fim de ano? Tem que ir para a rua? Vamos segurar um pouquinho mais? Como é que está esse time e esse pensamento? Imagino que muita coisa ainda esteja sendo planejada, né? Não está totalmente desenhado. Mas qual é a visão que você enxerga desse todo? Sim. Na segunda semana de fechamento, aí na primeira semana de fechamento, a gente já reuniu toda a gestão e fez esse plano, né? Só que esse plano ele não é tão certeiro, porque a gente tem um mercado ainda muito estável. A gente não sabe se vai abrir amanhã, se vai fechar tudo novamente amanhã. Então, assim, a gente está navegando aí conforme a corrente. Na parte de mídia, na parte de trade, a gente está atacando muito mais ou menos o mercado como todas as outras estão atacando. Então, a gente está fazendo live, a gente está lançando vídeo interno, a gente está fazendo uma mídia específica para aquele distribuidor, para aquele bar. Essa mídia ela nem chega no consumidor final, para o consumidor final é uma outra mídia que vai, né? É aquela mídia de live, é aquela mídia de se você puder, fique em casa, porque a gente sabe que a realidade do Brasil não é como outras realidades, então a gente acaba se adequando, não tem um plano definitivo que não possa mudar. Então a gente traça um plano hoje na semana, assim, essa semana a gente vai lançar isso, aquilo, tal, às vezes quando chega na sexta-feira que a gente vai lançar, o mercado já mudou, a gente segura ou muda um pouco um vídeo institucional, uma propaganda, uma live, então a gente vai fazendo esses reajustes aí. A gente fez lives com alguns cantores. A Estrela Galícia ela não ataca a música pop de grande massa, tá? Então a gente não vai fazer uma live com um Gustavo Lima da vida, uma Marília Mendonça da vida. A audiência, a gente sabe, falando em nicho de mercado, não é nosso. A gente fez algumas lives aí com chefes de cozinha, a gente fez live com as bandas próprias, né, bandas pequenas, que a Estrela Galícia vem acompanhando e vem apoiando desde sempre. E a gente está nessa linha, está mais nessa linha de fazer coisas um pouco menores, mas mais assertivas, do que lançar aí coisas maiores, mas talvez não acertar tanto o nosso público, que é um público específico, né? Não é uma cerveja de massa, é uma coisa premium, então a gente vai trabalhando muito nessa parte aí de público, de acertar o público-alvo. Pô, sensacional. Realmente muito bom entender um pouco mais desse processo aí, como funciona a Estrela Galícia. Uma coisa que chama muita atenção também, pra gente, principalmente fã de esporte, né? A gente vê que você aí é fã de esporte, de automobilismo e tudo mais. Que também. Gosta de
de velocidade, kart, 4 rodas ou 2 rodas, né? A gente vê que a Estrela Galícia tem uma presença muito forte, né? Principalmente no Mundial de MotoGP e com os irmãos Marc Marques, né? Inclusive já tiveram aqui no Brasil algumas vezes, né? Com vocês. Havia uma expectativa para esse ano em relação a isso, com a presença dos dois irmãos mais próximos. Como é que foi isso? Como é que está sendo? De ver que o MotoGP vai voltar agora com uma temporada um pouco mais curta, né? Conta um pouco para a gente. No caso, o meu trabalho na Estrela Galícia é justamente esse, né? Eu sou da parte do marketing que cuida de eventos e patrocínios. Então, assim, eu estou bem ligado a essa parte. Realmente, a Estrela Galícia na parte esportiva, MotoGP, no caso na Europa, é muito grande, né? Lá tem uma abrangência gigante. Ela patrocina muitos pilotos e muitas equipes lá. Ela tem uma equipe própria, digamos assim, né? Ela patrocina o Master de uma equipe de MotoGP e de Moto2 também, principalmente. Moto2 tem uma estrutura muito grande lá, Moto2, Moto3. MotoGP, o ano passado, andou com uma equipe, mas depois não foi muito para frente. O nosso piloto Morbidelli, que é ítalo-brasileiro, ele acabou indo para uma outra equipe por conta de negociações de patrocínio e tal. Então, a gente vai também reformulando. Mas, realmente, a mídia no MotoGP, na Fórmula 1 agora, o Carlos Sainz foi anunciado para ir para a Ferrari o ano que vem, né? Sim, então, assim, e quando o anúncio, porque o Brasil, essa negociação toda é feita, e quando tiveram um anúncio pouquíssimo tempo antes, né? Então, já uma mensagem, nossa, o cara Ferrari, o cara vai para a Ferrari. Principalmente quem gosta de algum eu, que nem você, pô, ver um cara apertou a mão guiar uma Ferrari é extraordinário. Com certeza. Então, assim, e com os 3 pilotos, né? Os 2 irmãos, mas com essa atual sabe ainda como ser. As coisas estão deixando tanto na MotoGP quanto na Fórmula 1 vai ser essa minha temporada, né? Eu creio que, sinceramente, na Fórmula 1 eu acho que não vai sair da Europa. Eu tenho até uma certa esperança de que venha para cá, mas eu não sei, cara. Realmente tá bem complicado. Eu espero que até o GP do Brasil as coisas estejam mais normalizadas para que a Fórmula 1 em si venha para cá, né? Porque para a gente é uma grande sacada agora também com a Ferrari, né? A gente ainda não pode usar nada da Ferrari, as negociações estão sendo feitas, porque o patrocínio do piloto é um e o patrocínio da equipe é outro, são 2 coisas completamente separadas, e só que usar a Ferrari como mídia é muito melhor do que usar a McLaren, por mais que a McLaren tenha aquele sentimento de Ayrton Senna e tal, a gente acaba tendo mais visibilidade numa equipe que está disputando um campeonato, que seria o caso da Ferrari, né? Sensacional, né? Pô, ficar assim um trio muito forte, né? Para dar apoio com a questão de imagem e todo o processo do marketing. Também acompanho um pouco desses acontecimentos e logo, lembrei, Estrela Galícia vai ficar ainda mais forte, cara. Vai ser uma coisa fantástica. E o bacana da Estrela, Anderson, é que a gente não patrocina piloto no auge. Então, assim, a gente não pegou o Sainz porque ele fechou o contrato com a Ferrari. Sim. Ou com a McLaren. A Estrela Galícia patrocina o Sainz desde criança, desde o kart. E no caso do Alex Marques, do Marc Marques, é a mesma coisa, é a mesma situação. Então, a gente tem essa filosofia. A Estrela Galícia, ela aposta ali num futuro promissor e ela acompanha até que esse futuro promissor seja realmente promissor e o cara vire ali, ande no top 5, top 3 da sua categoria. Então, na Europa